bom dia, chegando para trocar aquela ideia com vocês. Vamos falar do Inter na Copa do Brasil, que pode ter definições importantes hoje. Inter volta a campo amanhã diante do Juventude, jogo da última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Reforços à vista? Vamos ver o que tem de possibilidades do Internacional. E o Guerreiro está cansado. Logo após a vinheta, a gente conversa. Bom, galera, eu queria falar com vocês, além de KTO, que tem uma grande oportunidade neste final de semana, o Internacional está com odd 2.16 para vencer o Juventude. Eu também quero falar que você pode ir lá na KTO, fazer o teu cadastro, utilizar o código Jairo e ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E além disso, eu quero te falar de JR Cimentos. Para construir, para reformar, JR é o lugar. Cara, os caras têm indústria própria, têm entrega garantida com frota própria em todo o sul do Brasil, é a melhor empresa que existe. Então, você está pensando em construir, seja um estádio de futebol, que tem gente que não tem, ou reformar a tua casa, ou construir a tua casa, JR é o lugar. Bom, dito isso, o Guerreiro chegou 2h de Maceió, derrubado. Os voos são cansativos. Os jogadores do Inter já estavam em casa fazendo churrasco e a gente estava em Maceió ainda. Uma viagem puxada, essa primeira viagem do Inter na Copa do Brasil. E algumas definições com a classificação do Inter. Ontem eu recebi a informação que o jogo do Inter pode ser dia 5 já. 6. Ontem eu recebi a informação do Inter que pode ser dia 6 a partida diante do Nova Iguaçu. A gente estava tentando meio que se programar para o dia 13, mas parece que pode ser dia 6. Deve ter uma definição disso hoje. O Inter conta com essa data do dia 6 como possibilidade para o jogo diante do Nova Iguaçu. No Rio de Janeiro, em princípio. Fala-se que o Nova Iguaçu queria vender a partida, mas se for dia 6 não tem mais tempo hábil. Se for dia 13 até poderia. Aí sair do Rio de Janeiro essa partida, e quem sabe para Brasília, para João Pessoa, Paraíba, quem sabe Santa Catarina, não sei o que pode acontecer nesse sentido. Mas o importante é saber que o Internacional precisa nessa partida vencer. O empate já não é a favor do Inter, nem do Nova Iguaçu. Mesmo jogando fora, o empate vai para as penalidades máximas nessa segunda fase da Copa do Brasil. É um bom time de futebol Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem assombrado no Campeonato Carioca, é um time que tem feito um baita desempenho, então tem que abrir o olho nessa partida, porque é diferente um pouco do Asa. O Nova Iguaçu ganhou de 8-0, Itabuna. Eu também não sei como é que é o Itabuna. Né? O Itabuna parece estar caindo na Bahia. Mas mesmo assim, 8-0 é um placar elástico, é um placar diferenciado. É um time que faz muitos gols, mas é um time que sofre defensivamente também. Eles não têm essa coisa de posse de bola, não tem essa questão de querer ficar com a bola, em média 40% de posse de bola, mas eles têm um contra-ataque muito rápido, com dois homens muito velozes na frente e fazem muitos gols. No Campeonato Carioca eles só perderam o Fluminense dos grandes. Então o Inter tem que ficar de olho e tratar uma estratégia para vencer. Bom, o Inter classificado, essa é a realidade do Inter, consegue avançar na Copa do Brasil e a tendência é que avance muito mais, porque o Inter é mais qualificado. Se o Inter jogar um futebol que joga, e a gente viu até nos bastidores, o Alan Patrick falando, se não der para fazer jogadas de efeito, não lembro a expressão, vamos brigar pela bola. Então, o Internacional não é só aquele jogo bonito que a gente está acostumado a ver em algumas partidas. O Inter que ganhou as últimas 7 partidas. Mas amanhã tem um jogo complicado, um jogo pelo Campeonato Gaúcho, última rodada do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Por que é complicado esse jogo? Porque não dá para botar os titulares. A realidade é essa, não dá para botar os titulares em campo. Porque o Internacional jogou no final de semana contra o Grêmio, domingo à noite, tardinha à noite, jogou em Maceió, teve viagem de volta, e agora, um pouco mais de 48 horas depois, tem mais um jogo, que é diante do Juventude. Então o Eduardo Cudê já disse na coletiva que vai ter que poupar alguns jogadores, que vai ter que dar, que não adianta estourar. E é um jogo que para o Inter, de fato, não vale absolutamente nada. O Inter já é primeiro colocado, já tem garantido a primeira colocação, não é um jogo de suma importância para o Internacional, não tem aquela obrigação de vencer, mas, como o Eduardo Cudê disse, temos sempre a obrigação de vencer, porque é o Inter. Então o Inter deve ir com um time totalmente remodelado, um time totalmente reserva,
com alguns titulares no banco de reservas para entrar no segundo tempo, se for o caso, e fazer desse jogo mais uma partida do Campeonato Gaúcho e talvez manter a sua série de vitórias e tudo, mas é importante trazer pontos de lá para, já nas quartas de final e na semi, confirmar a decisão do Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. Nas quartas de final, o Inter provavelmente pega o São Luís de Juí, o grande campeão da Recopa, pega o São Luís de Juí. E quando estiver esse jogo, porque o São Luís tem 10 pontos, ele chegaria a 13, ele tem menos vitórias que o sétimo. Então, se ele ganhar a última rodada, ele é o oitavo. E aí pega o Inter. Para esse jogo, se for semana que vem no Beira-Rio, na outra semana, no outro final de semana, uma coisa é certa, Eduardo Cudê estará no banco de reservas do Inter. Ele não vai treinar por telefone. Ele vai treinar na beira do campo do Internacional, uma vaga em busca à semifinal. Agora, do Inter, tudo é decisão. Tudo é decisão. Depois do jogo de amanhã, tem as quartas de final do Campeonato Gaúcho, partida única no Beira-Rio. Aí tem as semifinais, que aparece neste momento no caminho do Inter um Juventude, talvez um Guarani de Bagé, quem sabe um Caxias. Aparece neste momento no caminho do Inter o Juventude, que pode ser um adversário, possível adversário na semifinal. Partida fora, uma partida no Beira-Rio, e aí decide quem vai na final. Mas isso pode mudar amanhã, na última rodada, onde todos os times se enfrentam, e pode mudar a tabela de classificação, e a gente vai poder ter um apanhado do que o Inter pode pegar até uma caso de uma final de Campeonato Gaúcho. Bom, falando em reforços, o Internacional segue no mercado, se falou muito no lateral Gabriel, do Asa, que foi muito bem. A informação que eu tive sobre o Gabriel é o seguinte, que sim, o Inter chamou a atenção do Inter, o jogador, mas um jogador que é muito bom ofensivamente, mas defensivamente não agradou. Muitos jogadores do Inter tiveram vantagem sobre ele defensivamente. Então, é um jogador que vai sim ser observado nos próximos jogos do Asa. O Inter vai dar uma olhada nesse jogador, mas não é um jogador que agradou 100%. Mas é um dos jogadores que o Inter vai observar, o lateral Gabriel, lateral esquerdo do Asa de Arapiraca, que teve muita qualidade no ataque. Bom, sobre Borré, agora parece que o Werder determinou um valor, que é 750 mil euros, foi o que eu li a respeito, eu não fui me informar, tá? O Inter não está disposto a pagar esse valor. Mas, quem sabe o Inter faça uma contraproposta, baixe pela metade, blá. Quem pede 750 mil libera por menos, a gente sabe, isso é pedido inicial. Então vamos ver, a tendência é que Borré chegue até a semana que vem. Thiago Maia está naquela fase de troca de... Está naquela fase de contratos, olhando contratos, o que vai fazer, o que não vai fazer, Melucci foi. Mas é um jogador que deve ser reforço do Internacional e deve ter essa definição intensificada nos próximos dias. E aí fecharia a janela de transferências do Internacional. O Inter que vai sim em busca de um lateral esquerdo, não necessariamente agora, início de temporada, mas vai em busca de um lateral esquerdo. Valeu, galera. 19 horas tem o live, estou com vocês. Grande abraço.